Certo, gente? Então, começando a gravação, aí nós vamos, no dia de hoje, né, 11 de agosto, Dia do Estudante, a gente inicia essa aula homenageando vocês, que são pessoas fundamentais na nossa vida, né? Graças a vocês, a gente aprende, a gente tem vontade de levantar da cama todos os dias, de pensar, meu Deus, como é que eu vou, qual é o assunto que eu vou dar, eu vou me planejar, eu vou fazer uma atividade bacana para aquela turma que é tão esforçada. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou, bom dia, Gabriel, colocando aqui essa pequena homenagem, né, para vocês, nesse Dia do Estudante. Então, a gente vai compartilhando a tela com vocês, para que vocês possam ter acesso, né? Deixa eu ver aqui se está compartilhando. Tá, vai começar. Ok, minha gente? Vamos lá. Dia do Estudante. Poema Ser Estudante é. Autora Anne Caroline. Ser estudante é se reinventar na dificuldade, não desistir com facilidade. E para isso, não. Ô, professora, tá baixo. O meu computador está 100%. Deixa eu só ver aqui no vídeo, tá? Ah, Gabriel, eu quero o vídeo que estava abaixo. Nem percebi isso. Vou voltar. Vamos lá, agora. Estudante. Poema Ser Estudante é. Autora Anne Caroline. Ser estudante é se reinventar na dificuldade, não desistir com facilidade. E para isso, não importa a idade. Ser estudante é ter a curiosidade aguçada, buscar sempre aprender. Mesmo na pandemia, se dedica e esforça para valer. Ser estudante é pensar no futuro, sonhar, acreditar, conquistar. Saber que o conhecimento adquirido é o que vai te alavancar. Ser estudante é empenhar com dedicação, saber que o seu futuro depende da sua ação. Ser estudante é fazer amigos no percurso, criando memória afetiva, sabendo que tudo isso levaremos para toda a vida. Somos eternos estudantes, sempre temos o que aprender, pois tem um mundo lá fora que depende de você. Feliz Dia do Estudante! Se você... Então, pessoal, essa é a nossa homenagem para vocês, né? Nesse Dia do Estudante, que na realidade a gente queria estar junto, né? Queria ter um momento de homenagem presencial, mas esse ano não dá ainda. Próximo, né? Ou talvez quando a gente voltar, a gente faça algum momento nesse sentido, tá? Então, agora eu vou, nesse momento, eu vou começar oficialmente o conteúdo do terceiro bimestre. A gente segue estudando o continente americano, porque o continente americano, o próximo é o africano, é o conteúdo do 8º ano. E aí, hoje a gente vai começar a trabalhar a divisão da América Latina. Então, primeiro eu vou explicar sobre a América Latina, algumas questões que são comuns aos países latino-americanos. Só lembrando, né,
que a América Latina é aquela porção do território que corresponde do México, passando pela América Central até a América do Sul, né, que foi a área de colonização por parte dos, principalmente, espanhóis e portugueses, no caso aqui do Brasil. Né? Embora na América Central e também na América do Sul, a gente teve também a participação de holandeses, franceses e ingleses, né? Nas Guianas, por exemplo, e algumas ilhas da América Central. Mas o foco, na realidade, assim, da dominação foi espanhola e português, no caso aqui do Brasil. Então, hoje a gente vai iniciar falando dos aspectos gerais da América Latina, alguns pontos comuns, como eu já falei, e na próxima semana a gente inicia o estudo por países. Então, na realidade, primeiro é o México, depois a gente vai ver o grupo correspondente à América Andina, né, os países que integram a Cordilheira dos Andes, depois a gente vai ver a América Platina, que corresponde à área banhada pela Bacia Platina, né, dos rios que integram a Bacia Platina, vamos falar sobre o Brasil, e por último a gente fecha com as Guianas, e se não me engano, ainda tem a América Central. Tem a América Central também, e fechando com as Guianas. Então, basicamente, esse terceiro bimestre vai ser esse conteúdo. No quarto bimestre é que a gente vê o continente africano. Ok? Então, vamos lá, dando prosseguimento, né, a esse assunto, com o assunto no caso aqui é a América. Deixa eu só botar para o começo, porque ele ficou... Não acredito que esse negócio saiu do lugar. Gente, meu computador, ele tá querendo... ele precisa de uma atualização, porém, eu não posso fazer isso agora, né? E aí, tenho só um pouquinho de paciência, eu vou só botar isso aqui no lugar, e a gente vai seguindo o nosso assunto. Puxei demais. Não é você, bonitão. Pronto, é essa parte aqui, que é o assunto da aula de hoje, tá? Então, a gente começa, o conteúdo chama, né, explorando a América Latina. E eu não estou compartilhando. Seu microfone está desligado, professor. Gente, pelo amor de Deus, não foi eu não, viu? Foi ele, foi o sistema. Então, vocês escutaram o que eu falei anteriormente sobre a divisão dos conteúdos? Sim, sim. Pronto, então vamos lá. Caso a página não esteja passando, aí vocês me deem um toque, tá? Agora precisa falar, porque eu não vejo vocês. Como Sulamita acabou de... Foi Sulamita, não foi que falou? Sim. Pronto, me dê um toque aí. Então vamos lá. Esse assunto, explorando a América Latina, nosso assunto, né? Iniciando nosso assunto desse bimestre. Olha só. Eu vou começar explicando uns aspectos gerais, né, que constituem aí os países da América Latina. Então, primeiro é a questão cultural. Então, vai compartilhar aqui em seguida, tá? A tela está toda escura. Nós temos aqui a América Latina, do ponto de vista histórico e cultural, ela tem algo em comum, né? Primeiro, a questão da língua falada. Gente, quando falamos, né, a língua portuguesa, a língua espanhola, o castelhano, né, são línguas derivadas do latim. Existem outras, o italiano também é do latim, mas a gente não teve participação de colonização italiana aqui na América. Então, são línguas derivadas do latim. A língua latim é, vamos dizer assim, a mãe, e a descendência desse latim vieram essas outras línguas. Então, a gente fala o português como herança colonial. Lá no México se fala o espanhol, a herança da colonização, né? Então, do ponto de vista político, a gente também tem algumas coisas em comum. Então, o primeiro aspecto que eu vou levantar aqui é a questão dos Estados Unidos, né, de certa forma, manter os países americanos sobre a sua dependência.
Hoje a gente não tem mais uma dependência política. Por quê? Com exceção da Guiana Francesa, aqui na América, é o único país aqui na América que ainda não aliás, nem é considerado um país, né? Porque não é independente. É uma possessão francesa, ou seja, é uma possessão europeia aqui na América do Sul. Os demais, existem algumas ilhas também na América Central que pertencem a Estados Unidos, pertencem a outros países europeus. Mas a grande maior parte dos países na área continental são independentes politicamente, certo? Da colonização europeia. A única exceção é a Guiana Francesa. E aí nós temos, após a independência política, a gente passa a vivenciar, aqui na América do Sul, na América Latina, de um modo geral, uma dependência econômica, em relação principalmente aos países ricos, né? Dentre eles, Estados Unidos. E aí, por sofrer esse aspecto da dependência econômica, então os Estados Unidos, de certa forma, ele exerce influência sobre o nosso território. E aí, essa influência, ela vai cair no aspecto, ela vai respingar, digamos, a influência econômica que ele exerce sobre nós, porque a gente, de vez em quando, pede dinheiro emprestado aos Estados Unidos, né, ao FMI, que é um banco dos Estados Unidos, e aí ele vai e se sente no direito de mandar em nós. Foi o que aconteceu, né, anteriormente, no ano de 1964, houve um golpe militar aqui no Brasil, ou seja, Estados Unidos orientou para que os militares aqui do Brasil tomassem o poder do presidente, na época era o João Goulart, chamado de Jango. Ele foi impedido de governar, ele foi retirado do poder pelos militares, exatamente como uma orientação, seguindo uma orientação, os militares, né, seguiam uma orientação estadunidense. Por que isso aconteceu? Porque Cuba é um país da América Central, daqui a pouco eu mostro no mapa. Cuba, simplesmente, em 1959, deixou o capitalismo e transformou-se no país socialista. Então, os Estados Unidos ele não queria que as outras nações americanas, latino-americanas, fizessem o mesmo. Então, se os militares estivessem no poder governando, então nada disso seria possível, né, do país se tornar socialista. A questão foi essa. Então, ele mandou que houvesse a implantação de ditaduras militares. O que é uma ditadura? É quando o governante, vamos imaginar que ele foi eleito pelo povo, mas de repente ele vai e diz, eu quero ficar no poder, continuar no poder. É o que aconteceu nesse caso. Os militares se mantiveram no poder de 1964 até 1985. Não foi um só presidente, foram vários. Mas a questão era que eram todos militares e que o povo não tinha o direito de escolha. Quem era que ia escolher esse presidente? Era entre eles, entre os militares, tá certo? Então, a partir da década de 1980, porque isso foi, né, de 1964 a 1985, o Brasil vivenciou a ditadura militar, quando os militares estiveram no poder. Né? E aí, o povo não tinha direito a votar, como eu acabei de falar, entre eles, era que se resolviam quem era que ia votar, quem era que seria, o presidente do momento. E aí, a partir de 1985, houve uma redemocratização. O que seria isso? É voltar, vamos dizer assim, às práticas anteriores do povo ter direito a votar e escolher o seu representante, certo? Portanto, a redemocratização gerou o fim da ditadura militar, né? E o retorno dessas eleições livres, que é essa que o povo escolhe seu representante, né? Porém, né, contudo, como diz aqui, ainda existem vários problemas ligados a essa questão da instabilidade política que existe no nosso país, corrupção permanece, né? Falta de credibilidade do governo, sim. Para uns, o governo é top, para outros, o governo... Então, assim, sempre houve isso e sempre haverá. Né? Vai ter um candidato que você acha que é o candidato que deveria governar, às vezes ele ganha, às vezes ele perde. E aí, aquele que ganhou e você não votou nele,
você se vê, né, nesse caso, acha que está insatisfeito. E principalmente quando quem está na vez faz muita bobagem, né? É o caso do nosso governo atualmente. E aí, como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com charges, né? Essa charge aqui fala do golpe de 64. Então, aqui eu tenho a figura de um militar, né? Falando com o pé. E aí, ele fala assim, ó, eu destruí tua biblioteca, bati na tua mulher, te torturei e acabei com teu emprego, mas vamos virar essa página da história, sem ressentimentos, né? Veja só, aqui é para representar uma pessoa que não existe mais, né? Essa pessoa não existe mais porque a gente sabe que durante o golpe militar, né, durante o governo, né, dos militares, muita gente que se opunha, que era contrária ao governo dos militares, elas eram digamos assim, presas, torturadas e muitos foram assassinados. Então, assim, dizer que o governo militar foi bom, eu não posso, eu particularmente não concordo, certo? Mas tem gente que acha que foi bacana. Não ter liberdade de dizer isso que eu estou falando para vocês. Eu estou expressando a minha opinião política para vocês, dizendo que, por exemplo, o atual presidente, ele não me representa. Eu não votei nele, nem vou votar. Perdoe-me, tá? Se alguém das casas aí de vocês, às vezes o pai e a mãe, acha bacana e diz que vai votar, ok. Mas eu tenho a liberdade de expressar a minha opinião, né? E eu expresso essa minha opinião na fala, como eu estou fazendo para vocês, e eu expresso essa opinião também nas urnas, quando eu for dar o meu voto. Também não sou favorável a Lula, gente, porque eu não sou cega, não. Eu sei que o governo do PT não foi bom para o nosso país. Eu gostaria que tivesse uma terceira opção, para que eu pudesse, de repente, dar o meu voto para ver se não é que não seja o PT, que não seja Bolsonaro. Então, como eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo aqui é a minha opinião. Eu não estou querendo que vocês aceitem a minha opinião como a verdadeira. Vocês estão formando o intelectual de vocês. Vocês vão passar a amadurecer e passar a enxergar certas coisas. Então, por exemplo, falas do Bolsonaro, tá? Quando ele diz assim, que os professores é a única categoria que não estão trabalhando. Isso me feriu profundamente, porque desde o ano passado a gente se reinventa a cada momento. A gente se reinventa por quê? Porque eu tenho um compromisso, antes de mais nada, com os meus alunos. Eu tenho um compromisso com vocês e, de modo algum, eu quero falhar nesse meu compromisso. Então, eu continuo estudando, eu continuo preparando esses materiais, que são materiais que eu uso na minha aula, explicando conteúdo para vocês, dou essas aulas online, passo atividade, corrijo, né, atividade, enfim, eu continuo trabalhando. E aí uma pessoa abre a boca para dizer assim para mim, que eu não estou trabalhando, que eu estou fazendo de conta, então isso me feriu profundamente. E aí, outra situação, né, pandemia aí, muitos mortos no Brasil, né? Hoje está mais de 500 mil, se eu não me engano, e aí a pessoa fica menosprezando, sei lá, falando, tentando justificar o injustificável. Então, para mim, já era. Se já não me agradava, agora é que não me agrada mais. E não ganhou meu voto na anterior, não vai ganhar o meu voto agora. Certo? Então, vamos lá. Então, isso que eu estou fazendo não é uma lavagem cerebral. Eu não quero que vocês... também tem isso, né, Sulamita? A diversidade existe, a gente tem que respeitar. Se o próprio Jesus, nas suas falas, Jesus sempre respeitava, né, as pessoas, quem sou eu, pecadora, para dizer o contrário, né? Para dizer que você está certo e você está errado. Não. Então, veja só. Mais uma vez enfatizando essa minha fala, essa é a minha opinião. Talvez não seja de vocês, talvez não seja dos pais de vocês. Eu respeito, certo? Assim como eu quero que a minha opinião também seja respeitada. Aí,
quando a gente vai para o aspecto do golpe militar, gente, houve o golpe militar, os militares estiveram no poder durante tanto tempo, impedindo a população de ter essa liberdade de fala, de escolher o seu representante. Então, isso é ditadura, tá bom? Embora alguns digam, não, foi governo militar. Não, foi ditadura militar. Porque ele esteve aí no poder, né? Se impondo no poder. Ok, gente? E aí a gente segue, nesse caso aqui, continuando, né, o nosso conteúdo, quando a gente vai para o aspecto agora socioeconômico. Então, aqui também traz alguns aspectos comuns dentro dos países latino-americanos. Então, a primeira questão é a distribuição da renda, distribuição das terras, a dependência desse capital, geralmente capital estrangeiro, dependência da tecnologia, né, a dependência em relação aos países desenvolvidos, principalmente aos Estados Unidos. Esses países latino-americanos, como eles pegam empréstimos lá fora, eles têm uma dívida externa, né? A inflação aqui, por exemplo, né, em determinados momentos ela estava menor, agora ela já está subindo. Inflação é a subida geral de preços. Então, continua subindo, né? Você vê, ontem eu estava vendo o repórter e mostrando o valor do botijão de gás. Aí teve uma senhora que disse, eu estou cozinhando com fogão a lenha, porque eu não tenho condições de comprar um botijão, que em determinados locais, eu acho que foi no Mato Grosso, estava custando R$130. Aqui a gente encontra por 100, 95, por aí, né? Essa média. Mas, gente, para quem ganha salário mínimo, custa R$1.100 salário mínimo. Para quem nem tem salário, quem está desempregado. Então, tudo isso pesa no final das contas, né? Então, gera desigualdades sociais acentuadas. Então, vão ter pessoas que vão ficar na dependência de programas sociais, como nós temos, por exemplo, tem pessoas que eu não digo vivem, não, eu digo sobrevivem. Sobrevivem com Bolsa Família. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou só mostrando a vocês que é um valor relativamente pequeno, mas que, às vezes, o pai ou a mãe ou a família, né, eles estão desempregados, e aí fica na dependência, só tem aquela renda, então eu vou ter que rebolar para poder abastecer a minha casa com o que for necessário, né? E aí, nós temos, aqui na América Latina, também é muito comum um grande número de pessoas viver em situações de pobreza, né? E aí a gente tem alguns pontos a serem analisados aqui. Então, 21%, né, da população da América Latina mora em favelas. Favelas, gente, é a mesma coisa que comunidades, tá? Mora nessas áreas aí de comunidades. Isso aí corresponde a cerca de 10 milhões de habitantes. Agora, essas pessoas moram nesse tipo de moradia porque querem? Não, gente, é porque não tem condições de morar numa casa melhor, de estar... muitas vezes, né, mora a moradia improvisada, feita de tábua, chove, cai, enfim, em locais de risco, né? Locais de risco pode ser morro, que às vezes desmorona com as chuvas, ou mesmo áreas de encostas, que o morro pode desmoronar e levar a casa abaixo, ou ainda áreas de várzea, que quando a várzea tem o rio, a margem do rio, no lado, né, uma margem na outra, é a área de várzea que pode ser alagada a qualquer momento. Então, essas pessoas muitas vezes vão viver nessas regiões, não por uma questão que ela queira, mas por uma questão de falta de oportunidade, né? Então, outro aspecto aqui, 31% da população, isso equivale a 186 milhões de pessoas, na América Latina é considerada pobre, né? Existe ainda a pobreza extrema, 10% dessa população vive na pobreza extrema. O que é viver na pobreza extrema? É você ter, por dia, $1,90, porque esses valores, eles são expressos em dólar, tá? $1,90 de dólar equivale a menos de R$12. Então, essa pessoa tem, por dia, menos de R$12 para arcar com tudo que ela precisa. A habitação,
alimentação, acesso à saúde, ou educação, né, vestuário, enfim, todas essas coisas aí. Então, a situação da América Latina, boa parte da população vive nessa situação de pobreza. Aqui, esse mapa, eles são os países da América Latina, né? Então, aqui é a questão da moradia. A moradia tem pessoas que, a grande maioria, né, que mora em moradias inadequadas, ou simplesmente mora na rua. Então, a gente vai começar, cada casinha dessa representa, né, nós temos aí, da tonalidade amarelo, passando pela laranja, até a vermelha. Ou seja, o amarelo é brando, digamos assim, o laranja representa médio, e o vermelho é alto, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, no México, 34% da população ou mora na rua, sem teto, ou simplesmente tem moradia inadequada. Vamos ver no Brasil. No Brasil, 33%, é bem parecido ó, com o México, 33% da população ou não mora na rua, ou simplesmente mora nesse tipo de moradia inadequada, né, nos famosos barracos. Vamos ver um extremo, Bolívia. 75% da população da Bolívia, que é esse país aqui da América, né, América do Sul, nós temos 75% da população da Bolívia ou é sem teto ou vive em moradia inadequada. Né? Então, veja a situação, né? Não é nada fácil para ninguém. Então, esse tipo de paisagem é muito comum aqui na América do Sul. Né? Nós temos aí, é o maior desafio, sim, as pessoas, e aqui tá mais organizado, né, que a gente vê que são casas de tijolos, que tem laje e tudo mais. Quando é barraco, né, ainda é pior. Mas aqui o risco é que é uma área de encosta, e se esse morro desmoronar, essas casas todas vão abaixo. Né? Então, o maior desafio dos gestores, dos governantes, é exatamente essa questão da habitação. Né? E aí, a gente tem essa situação dessas charges, né? Nós temos o garotinho aí fazendo xixi na rua, e aí a senhora fica abismada e fala lá, que coisa feia, menino, não tem educação, não? Aí ele diz, nem educação, nem saúde, nem segurança. Ou seja, isso é uma crítica, né? A charge, ela traz essa linguagem crítica, onde ele diz assim, ó, o governo do Brasil está deficitário, né? Nem oferta uma educação de qualidade, nem temos acesso à saúde, e vivemos completamente na situação de insegurança. A gente também não fica seguro, né? E aí, para finalizar, a gente tem essa regionalização, esse formato é o que a gente vai estudar, certo? A partir da semana que vem com o México, aí a gente vai trabalhar América Central, as Guianas, América Andina, Platina e Brasil. A localização geográfica de cada área dessa, né, que essa é a divisão regional da América Latina, vocês vão ter observando as cores. Então, esse país aqui corresponde ao México, né? A América Central vai ser essa porção continental e mais essa insular, que são as ilhas. Sim, Cuba é isso aqui, ó. Esse território aqui corresponde a Cuba, tá? Aí eu tenho aqui, ó, esse território todo em vermelho corresponde à América Andina, tá aqui no mapa. Rosa, América, as Guianas, né? Guiana Francesa. Aí eu tenho Suriname e Guiana, as duas. E América Latina, essa área, e aqui está o Brasil. Então, é essa divisão que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Tá bom, gente? Deixa eu sair aqui, voltar para vocês. Hoje tem tarefa sim, tá? Hoje vai ter tarefa, eu ainda vou preparar, mas eu vou preparar o formulário, porque é tanto bom para vocês quanto para mim essa questão da devolutiva. Nem enche o celular de vocês, nem vai encher o meu celular, né? E aí a gente vai poder trabalhar numa boa, ok? Eu pergunto, alguma dúvida inicialmente sobre esse assunto?